Olá, está começando mais um Univasf Debate. Escolher a futura profissão é uma das decisões mais importantes que fazemos na vida. E essa trajetória muitas vezes começa com a escolha do curso superior. Nem sempre a primeira alternativa é a mais acertada. Como facilitar essa escolha ou auxiliar numa reorientação profissional? É sobre isso que vamos conversar hoje no programa com as nossas convidadas. A coordenadora pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Daniele Dantas, e a professora também aqui da Universidade, do Colegiado de Psicologia, Tarciana Almeida. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Principalmente no ensino médio, os estudantes já começam a decidir, qual profissão vão escolher, qual carreira vão seguir. O que deve se considerar nesse momento? Então, hoje em dia na psicologia, quando a gente está conversando sobre orientação profissional ou planejamento de carreira, existem 3 grandes pilares que se discutem sobre essa questão. O primeiro deles seria o autoconhecimento, tá? Então, para você escolher uma profissão ou um projeto de vida, que a gente amplia muito mais do que a escolha da profissão, na verdade, o projeto de vida daquele sujeito, a longo prazo, diante daquela profissão, é necessário um mínimo de autoconhecimento. Então, quais são os seus valores, quais são os seus desejos, a sua história de vida, o que a sua história de vida significa para você também nesse momento de escolha, como você se sente diante daquela profissão X ou daquela profissão Y. O autoconhecimento ele é fundamental, Esse seria o primeiro aspecto desse tripé que eu estou trazendo. O outro aspecto seria a informação sobre as profissões, porque, infelizmente, durante o percurso educacional, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, não existe muito espaço para se discutir a respeito das profissões e do mercado de trabalho. O trabalho em si ele fica muito distante da escola. A realidade profissional ela não é discutida na educação formal. Então, se informar sobre as profissões, os modos de se ingressar nas profissões, as disciplinas que são estudadas durante o curso, as durações do curso, a realidade ocupacional daquela profissão, que muitas vezes é muito diferente da fantasia que a gente faz, seria o segundo aspecto desse tripé. O terceiro é o processo de escolha em si, porque a escolha para tudo na vida, é difícil, e eu acho que a escolha da profissão é uma das escolhas mais difíceis que a gente faz na vida, porque, querendo ou não, é um lugar onde você vai viver boa parte da sua vida, é um sentido muito grande que aquilo ocupa na vida do sujeito, que pode ser um sentido tanto de saúde quanto um sentido de sofrimento e de adoecimento. Então, essa escolha ela tem que ser trabalhada no sentido de que o que a gente escolhe, a gente ganha, mas também a gente perde. Não é possível ter tudo. E, ao mesmo tempo, a escolha ela é uma escolha que não é linear. A escolha pode mudar ao longo da vida. E é um caminho a ser percorrido. Não é porque eu estou terminando o terceiro ano e vou escolher profissão X que eu vou ter que seguir naquilo que eu penso que aquela profissão X significa para o resto da minha vida. Pelo contrário, são várias escolhas ao longo de vários momentos na faculdade, depois da faculdade, na pós-graduação. Então, basicamente, são esses 3 aspectos que devem ser levados em conta, O autoconhecimento, a informação sobre as profissões e o processo de escolha. Ainda na educação básica, há alguma forma dos pais e professores estarem ali facilitando essa escolha? Você falou aí da questão da informação, Que muitas vezes essa informação só vem chegar até mesmo quando os estudantes ingressam na universidade. Depende muito de em que situação o aluno está, em que situação esse adolescente, esse jovem está. Por exemplo, a gente desenvolveu um projeto de extensão durante 3 anos na coordenação pedagógica que era direcionado para as escolas públicas, que era um projeto de orientação profissional que auxiliava esses alunos na tomada de decisão. Então, e ele seguia exatamente esses 3 pilares que a professora Tarciana acabou de falar, sobre o autoconhecimento, a busca de conhecimento sobre as profissões e a tomada de decisão. E a gente realizou esse projeto durante 3 anos consecutivos e a gente viu, por exemplo, que em escolas os alunos não tinham conhecimento nenhum sobre profissões e eles não sabiam nem o que escolher porque os pais não fomentavam esse tipo de apoio ou de instrução para eles, porque eles mesmos muitas vezes não tinham uma profissão
uma profissão... Não tiveram a oportunidade de escolher a profissão. Exatamente. Então, por exemplo, a gente realizou um projeto numa escola rural e lá a maioria dos pais trabalhavam naquelas fazendas de uva da região, né? E o que os alunos tinham na cabeça, assim, tinham consciência, e quando eles terminassem aquele ensino médio, provavelmente eles iam fazer as mesmas coisas que os pais já faziam. Então, por exemplo, um projeto desse foi muito importante para que eles ampliassem o conhecimento deles, as oportunidades, né? Que eles tinham oportunidade sim de ingressar no ensino superior, que a universidade também proporcionava os auxílios, né, que nós temos na PROAI, e que ele podia ingressar. Então, eles viram naquele momento que eles tinham sim condições de entrar na universidade. Então, a pergunta que você fez depende muito em que universo esse aluno está. Se é um aluno de uma escola particular, onde os pais têm conhecimento, se os pais estudaram, se os pais sempre fomentaram esse conhecimento para os seus filhos em casa, então eles também são influenciados até mesmo pela decisão dos pais. E isso é o que a gente vê muito nos acompanhamentos que a gente faz aqui de psicopedagógico. Muitas vezes o aluno ele não tem vontade de continuar até mesmo naquele curso, mas por influência da família, ele faz aquele curso e ele continua porque ele se sente na obrigação ou como se tivesse realmente que devesse esse responsabilidade de acolher o que a família pede. O que a família pede. Exatamente. Quando você fez a pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi isso: como a família pode facilitar? Eu acho que o principal é fazer com que o sujeito se sinta aberto para ele tomar suas decisões. Por quê? Há uma tendência dos pais influenciarem muito a escolha do filho, o que é totalmente compreensível, né? Porque quando a gente é pai e mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas quem vai trabalhar, quem vai construir a vida naquela profissão, naquele projeto de vida, é a pessoa, né? Então, eu costumo dizer que talvez seja o casamento mais duradouro da vida, né? Você vai passar uma vida naquela profissão, você pretende criar todo um sentido de existência naquele trabalho. O trabalho, na verdade, ele é uma das instâncias de construção de sentido para a vida do sujeito. Então, não é uma escolha que deva ser feita por outro. Na verdade, a escolha tem que ser feita por aquele sujeito. Eu acho que a família deve orientar, deve fornecer essas informações, assim como a escola, assim como um profissional de psicologia, por exemplo. Mas a escolha deve ser daquele sujeito, né? Claro que, como o Daniele colocou, existem contextos daquele sujeito. O sujeito não está alheio à sociedade, ele vive num contexto social específico que vai trazer para ele uma possibilidade de escolha X ou Y. Ele vai ter mais ou menos possibilidade de escolha, a depender também do seu contexto social. Mas ele tem sim poder de escolha, né? Como é que vai se dar isso? Vai depender do contexto que ele vive, mas ele tem que ter essa autonomia de escolha. E é muito por aí que a gente caminha hoje em dia em termos de orientação profissional. E quando esse casamento não dá certo? Quando o estudante já está na universidade, ou então já até se formou, mas resolve se separar. E aí? Então, é um processo de construção, né? O foco que a gente traz é sempre esse, é um processo de construção. Às vezes a gente entra num curso superior e durante aquele curso superior, no início ou na metade, a gente percebe que não se identifica com aquilo, que não quer continuar naquela profissão para sempre, né? E às vezes as vivências que a gente tem nesse curso, as informações que a gente tem com as áreas afim, faz a gente pensar, eu acho que eu seria mais feliz fazendo isso, acho que eu me daria melhor fazendo aquilo. E esse processo de informação e de amadurecimento, porque infelizmente a gente acaba sendo levado a escolher muito cedo, né? Com volta de 17, 18 anos você tem que escolher o curso superior. Esse processo de amadurecimento acaba fazendo você perceber que não era bem aquilo, né? Então é um processo difícil, porque querendo ou não, exige uma coragem grande do sujeito de reconstruir esse plano, né? Mas acredito que seja um processo possível e é um processo de promoção de saúde, porque se ele continua fazendo de fato
um curso com o qual ele não se identifica porque a família quer ou porque é um curso que para ele acha que terá um retorno financeiro maior, que não necessariamente terá, né? Mas existe muito essa fantasia de que determinados cursos levam diretamente a um retorno financeiro maior. Pode ser que no futuro isso traga para o sujeito um adoecimento que não vale a pena bancar, né? Que é melhor nesse momento ter essa coragem e voltar e se reconstruir em termos dessa escolha. Outra possibilidade que existe é o que a gente chama de planejamento de carreira. Por quê? Nenhuma profissão hoje em dia no mercado de trabalho ela é muito fechada em si. As profissões elas conversam entre si. Na verdade, existe toda uma discussão em termos de interdisciplinariedade, de adaptação da profissão ao mundo de trabalho. Então, dentro das próprias profissões, existem diversas escolhas que o sujeito pode fazer. Por exemplo, na psicologia, a gente tem diversas áreas de atuação. Não existe uma área de atuação ou um psicólogo igual ao outro. Então, dentro desse curso superior, no qual o sujeito já está, não existe uma opção ou um caminho que ele poderia percorrer que traria essa satisfação maior para esse sujeito. Então, pode haver uma reopção de curso, como pode haver também um redirecionamento dentro desse curso, né? Mas isso vai depender de toda aquela discussão que a gente trouxe no início, né? Esse autoconhecimento, essas informações para poder direcionar essa construção. Mas o problema que a gente vem observando dentro da universidade é que, às vezes, o casamento já começa pensando no divórcio, né? Que o aluno ele entra na universidade já com a intenção de mudar de curso, né? Porque agora, antes a gente já percebia esse fenômeno nas universidades, mas hoje ele está cada vez mais forte, principalmente com o SISU. Né? Porque o aluno ele tem acesso àquela nota e ele vai se candidatar para o curso que aquela nota permite que ele se candidate. Então, muitas vezes o aluno entra no curso simplesmente para ingressar na universidade e aqui dentro tentar uma reopção ou tentar ir para outra universidade e fica ocorrendo esse processo de mobilidade que a gente chama de mobilidade entre os cursos e da evasão da evasão dentro da própria instituição, né? A evasão dos cursos dentro da própria instituição. Então, assim, o que a gente percebeu nas nossas pesquisas, por exemplo, que a gente fez de evasão, é que, geralmente, quando o aluno ele não entra no curso que ele realmente desejava, ele tende a evadir. Ou não. Outra coisa que a gente viu também foi que, por exemplo, 30%, a gente fez outra pesquisa e viu que 30% dos alunos, hoje, eles não estão nos cursos que eles desejam estar. Então, assim, é outro indicativo que leva, muitas vezes, o aluno a evadir. Se ele não consegue, a médio prazo, mudar esse curso, né, dentro da universidade, ele tende a evadir porque ele não consegue superar assim, as dificuldades do curso, a dificuldade da não identificação com o curso, ou se ele não tiver um trabalho desse de reorientação profissional, dentro ter esse trabalho de autoconhecimento, ou dessa nova possibilidade dentro da sua própria carreira, ele tende realmente a evadir. Então, esse é um casamento, essa é uma tendência que a gente vem vendo muito fortemente nas universidades, e é uma coisa que deve ser repensada. Eu acho que aí a gente tem que pensar na questão da promoção de saúde e no papel da orientação profissional no ensino médio. Isso. Entendeu? Não é que fazendo a orientação profissional no ensino médio a gente vai sanar todas essas questões, porque cada história é única, né? Mas, assim, eu acho que se a gente tivesse na educação formal, ensino fundamental, ensino médio, um preparo para o mundo do trabalho, para essa discussão sobre as profissões, com certeza lá na frente a gente teria isso daí muito mais diminuído, entendeu? E, assim, uma coisa que me chama muita atenção é a questão da idealização dos cursos, sabe? Eu acho que os sujeitos escolhem muito aquele curso de um modo idealizado. Ele não tem muito contato com a realidade profissional, né? Que faz parte daquele curso. Então, eu acredito que, conforme esse sujeito entenda melhor, de fato, como é o dia a dia daquele profissional, é mais fácil ter essa escolha mais acertada, entendeu? Para não criar essa idealização e haver essa frustração depois, né? Ou pelo menos tentar tornar isso um pouco menor, né? Aqui no programa a gente tem um espaço para escutar dúvidas nas ruas
sobre o tema debatido. E a gente tem 3 perguntas sobre esse tema da orientação profissional. Vamos ouvir. Os testes vocacionais na internet realmente ajudam na escolha profissional? Se eu não tenho afinidade com uma matéria específica ou com muitas, o que eu devo fazer? É correto fazer uma faculdade para determinado curso só por conta do salário que esse curso vai lhe oferecer? Nós escutamos aí as perguntas e a primeira foi em relação aos testes vocacionais da internet. Eles realmente podem ajudar? Então, essa é uma pergunta bem recorrente, né? Os testes vocacionais da internet, aliás, os testes em geral da internet, eles não são testes padronizados da psicologia que atestem sua validade, né? Então, a gente não pode dizer que eles sejam válidos, que eles funcionem, né? Uma palavra mais voltada para o senso comum. Então, você pode até alcançar alguns... Aquilo pode até fazer algum sentido para você, mas ele não tem uma validade estatística, não faz parte de um instrumento psicológico de fato, né? E quando a gente entende a escolha da profissão desse modo mais amplo ainda, como eu estava colocando, até os próprios testes psicológicos, eles funcionam, os testes de fato validados, que são testes da psicologia de fato e de uso do psicólogo, né? Eles funcionam como mais uma ferramenta diante de todas essas questões que eu coloquei, tá? Então, eles vão levantar interesses, eles vão levantar habilidades que o sujeito possua, mas isso vai ser integrado com todas essas outras questões que eu coloquei, de autoconhecimento, de informação das profissões para poder ter essa escolha. O teste por si só, mesmo o teste psicológico, ele não é suficiente para esse processo de orientação profissional. E o da internet, menos ainda, porque ele não tem essa validade que eu estou colocando, entendeu? Muitas vezes, né, a gente costuma escutar, se você tem afinidade com matemática, vai fazer engenharia, se tem afinidade com português, vai fazer letras. E aí a segunda dúvida foi justamente em relação a isso. Se tem uma afinidade com muitas disciplinas de áreas diferentes ou com nenhuma específica, o que fazer? Boa pergunta. Inclusive, eu estava olhando novamente os resultados da nossa pesquisa sobre isso e geralmente as pessoas também fazem uma escolha profissional baseada justamente nisso, na afinidade com algumas disciplinas. E realmente, eu acredito, agora eu vou bem no eu acredito, que quando o sujeito ele tem afinidade com determinadas disciplinas, por exemplo, você vai entrar no curso de engenharia, você já tem afinidade com matemática, física, química, isso facilita bastante o seu desenvolvimento naquele curso, porque você já se identifica com aquelas disciplinas, porque são as disciplinas mais complicadas, digamos assim, né? No curso de engenharia, por exemplo, são essas disciplinas iniciais, são as disciplinas do ciclo básico, que são cálculo, física, e que essas são as disciplinas que os alunos têm mais dificuldades. Geralmente, quando o aluno ele passa desse ciclo básico, dessas disciplinas básicas, ele não tende mais a evadir, justamente porque a evasão ela se dá do primeiro ao terceiro semestre, geralmente, né? Principalmente entre o primeiro e o terceiro semestre. Então, quando o aluno ele passa desse ciclo básico, ele tende a permanecer e ele já está ali se identificando com o curso e ele continua. Então, a afinidade que o aluno tem com determinadas disciplinas, eu acredito que facilita bastante o desenvolvimento dele naquele curso e naquela futura profissão. Eu acredito também que seja um dos fatores que devam ser levados em conta. Mas eu acredito que, além dessas disciplinas, ele tem que se informar mais sobre que outros conhecimentos vão ser estudados naquele curso. Porque, às vezes, por exemplo, você pode até gostar de química, por um exemplo. Então, vou fazer biologia, engenharia química, mas além de química você vai estudar outras coisas. O que é que o profissional vai fazer de fato no dia a dia, entendeu? Eu acho que é um dado a ser levado em conta, mas que tem outras questões também. Eu acho que escolher só com base nisso, não, entendeu? Mas com certeza é algo que deve ser levado em conta. A pessoa que se identifica com todas, melhor ainda, né? Porque tem um bom desempenho em vários cursos. Como eu posso dizer, a possibilidade, ela está aberta ali para as possibilidades, não tem nada muito fechado, o que é muito bom, porque quando você se fecha muito em termos de escolha, fica bem complicado, né? Porque o mundo é tão amplo, então vamos se abrir um pouco mais para essa escolha. Eu acho interessante que alguns alunos chegam, por exemplo, do curso de psicologia, né?
Aí eles, é porque eu tô com problema em estatística, eu não imaginei nunca que eu tivesse que pegar estatística, eu não curso de psicologia, e aí que eu nunca gostei de matemática, e aí de repente tem esse conflito com aquela disciplina, e às vezes o conflito é muito maior, não porque a disciplina seja difícil, mas porque a pessoa já colocou, né, já tinha aquele problema durante o ensino médio, durante toda a vida escolar, eu não gosto de matemática, eu não consigo, e de repente tem aquela se depara com aquela disciplina que justamente tem matemática, e a pessoa tende a ter um conflito e ficar colocando barreiras que às vezes nem são tão grandes assim, mas as pessoas vão criando aquelas barreiras, né? Exatamente, é o que eu digo, não tem curso superior perfeito, não tem profissão perfeita, né? Sempre há dificuldades no meio do caminho. Mas qual é o seu objetivo? Por isso que a gente trabalha, quando está discutindo a orientação profissional, a gente trabalha muito projeto de vida. Porque quando você tem a meta e sabe também as dificuldades que você vai passar para poder chegar naquele objetivo, isso se torna mais fácil. Só que só vem com esse amadurecimento, com esse autoconhecimento, com a clareza dessas questões que estão envolvidas. Então, você vai estudar estatística, está sendo difícil para você, não é uma coisa que você goste, mas é uma etapa necessária para chegar ao seu objetivo de se tornar psicólogo, por exemplo, né? E é mais ou menos nesse caminho que eu acho que a gente tem que caminhar. A última pergunta relacionada ao salário. Ninguém vive sem pagar as contas, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é uma das questões que deve ser levada em consideração, mas eu acredito também que não exista o salário desconectado do mundo real. Existe a ideia, como eu estava falando, né, de determinadas profissões você ganha muito, determinadas profissões você ganha pouco. Isso depende muito do percurso que você trilha dentro dessa profissão. Estou sempre trazendo os exemplos da psicologia, que é uma realidade mais próxima à minha, né? Existem psicólogos que ganham pouco, existem psicólogos que ganham mais e existe uma média de quanto um psicólogo ganha. Fato, existe uma média. Mas essa questão do salário, da recompensa financeira, ela não é uma coisa tão direta como é idealizado lá fora, entendeu? É uma construção que o sujeito vai fazendo ao longo da sua vida, né? O profissional que tem uma pós-graduação, ele tende a ganhar um pouco mais, né? Então, naquela profissão, que pós-graduações você pode fazer? É toda uma construção ao longo da profissão, não é uma coisa fechada, linear, encaixotada, não é? A relação do sujeito com a profissão depende muito do percurso que aquele sujeito tem naquela profissão. E dentro disso também o salário, entendeu? Eu acho que vai muito por aí. Eu acho que escolher desde muito cedo uma profissão com base no salário é, sim, um aspecto que você tem que levar em conta, sim, com certeza. Mas entendendo sempre que as coisas são construídas, né? Existe um percurso dentro daquilo, não é uma coisa direta. Eu acredito também, pelo menos que eu tenho observado bastante, que as pessoas esperam logo após concluir a universidade já ter aquele salário sonhado, né? Aquela realização profissional. Pronto, acabei, sou esse aqui nessa profissão e que pronto. É tão sofrido, eu vou passar 4 anos ali vivendo aquela... Mas existe todo um caminho ao longo da universidade, né? Se você se engajou em grupos de pesquisa, em projetos de extensão que te trouxeram experiências X ou Y, o grupo de pessoas com os quais você se relacionou, os contatos que você travou, os estágios que você fez, tudo isso vai levando você para um caminho ou para outro, né? Não é uma coisa tão direta assim. E eu acho também que essa questão do salário, ela é importante, né, como a professora Tarciana falou, mas eu também acho meio complicado, porque, por exemplo, né, a minha profissão de pedagogo assim, não vou dizer que é muito desvalorizada, mas não é uma profissão que as pessoas pensam, poxa, um pedagogo ganha muito bem. Não ganha, né? Fato. Professor de escola pública, professor, qualquer que seja a licenciatura, são profissões que você não ganha, né? Não tem grandes salários, a não ser que você vá para... enfim, nem sei, né? Nem a carreira acadêmica hoje em dia eu diria que tem um super salário. Tem um salário melhor, mas mesmo assim existem profissões que você ganha bem mais, se for pensar somente no salário. Mas eu acredito que na forma que você constrói a sua carreira, como você vai delineando e vai construindo com pós-graduações, ou com experiências no exterior, ou com a aprendizagem de línguas, a forma que você vai construindo ela vai tomando um formato que você tende a ganhar bem ou ganhar melhor, mas é uma consequência do caminho que você percorreu. Exatamente. E ele pode ser um caminho tão bonito que o salário muitas vezes
não é o mais importante, ele faz parte, mas a carreira, aquilo que você vai construindo é bem mais belo e muito mais prazeroso do que o salário em si. É por isso que eu falei da questão do autoconhecimento, né? Quais são os valores? Para algumas pessoas, não estou julgando em nenhum momento, os valores são de cada um, né? Mas para algumas pessoas, existem valores X ou Y. Por exemplo, eu quero um trabalho que me dê tempo para ficar com a família. E aí, dentro disso, dentro desse meu valor de ficar mais tempo com a família, porque eu quero, que profissões eu poderia ter? Eu poderia trabalhar em casa, né? Eu poderia, enfim, trabalhar meio período. Então, quais são os seus desejos, seus valores mesmo? O que te move na vida? Então, quando você tem claro isso, você adequa o que te faz bem, né? O que te dá essa felicidade, digamos assim, com o que o mercado de trabalho pode te oferecer. Então, por isso que é tão importante essa questão do autoconhecimento, né? E nem para todo mundo o salário é tão importante, embora seja necessário para a gente se manter, mas existe um nível mínimo que dá para a gente viver, né? Que dá para a gente manter, e tem pessoas que não, que precisam de mais, né? Então, se isso te move, vamos construir diante desse objetivo. Né? Então, eu acho que é muito por aí, é um trabalho muito adequado à história de vida e aos valores de cada um. Fala mais um pouquinho como é que funciona esse processo da orientação profissional. Ele é demorado? A orientação profissional, quando a gente chama orientação profissional, de fato, vai depender muito da pessoa, né? Eu acredito que para a gente ter um processo de orientação profissional, início, meio e fim, acho que levaria em torno de 2 meses, mais ou menos, uma sessão por semana dá para fazer, sabe? Só que tem que haver o engajamento da pessoa também, né? Nesse processo. Pode ser feito tanto individualmente quanto em grupo. Em escolas é feito muito em grupo, por conta da quantidade de alunos, né, que a gente tem que dar conta. Mas é muito recompensador. Eu acredito que você ter consciência das suas escolhas e esse autoconhecimento mesmo que o processo de orientação profissional produz é muito, muito importante para a vida, né? Eu acho que vai além da escolha da própria profissão, vai para o projeto de vida, como eu estava falando, que é uma questão mais ampla, né? Então, eu acredito, a gente tem tentado fazer na disciplina de orientação profissional em 8 encontros, 7, 8 encontros, dá para fazer. Tem pessoas que precisam de mais tempo e aí isso estende um pouco mais, mas vai muito da história de cada um. Aqui na Univasf a gente tem esse serviço? Na verdade, não, né? A gente agora está começando, está fazendo um projeto piloto com a professora Tassiana, né? De reorientação profissional para aqueles alunos que estão tendo dificuldade no seu curso, que estão repensando suas carreiras, que não estão se identificando com aquele curso. E como a gente teve muita demanda, né, nos nossos atendimentos, na coordenação pedagógica, a gente, em contato com a professora Tassiana, que também tem essa disciplina no curso de psicologia, tem essa experiência com orientação profissional, a gente está fazendo um projeto piloto de reorientação profissional para os alunos de graduação da Univasf, né, primeiramente. Aí a gente está esperando ver como é que vai ser o resultado disso, quais são os frutos que a gente vai colher disso, como é que os alunos vão receber a proposta, como é que eles vão passar por esse processo de reorientação, quais são as tomadas de decisões que eles vão ter. Então, tudo isso a gente quer observar para futuramente a gente ampliar essa proposta e, quem sabe, tornar uma proposta realmente institucional, né? Assim, realmente ampliar para todo mundo. E em relação à orientação nas escolas, a gente pretende retomar esse projeto de extensão, porque ele é muito importante devido a esse trabalho antes do ingresso do aluno na universidade. E esse processo de autoconhecimento e de tomada de decisão, ele é válido e é importante para o resto da vida. Porque quando você se conhece, você consegue tomar melhor suas decisões. E a tomada de decisão na própria universidade, no próprio curso acadêmico e para a vida toda são coisas muito importantes. Porque hoje acho que muita coisa tem acontecido devido a essa insegurança, esse medo, essa incerteza, muitas vezes do próprio aluno, do próprio estudante. Então é importante. É importante que esse aluno, se possível, já ingressasse na universidade tendo uma orientação, que ele realmente tivesse tomado a decisão
por aquele curso. Nosso programa está ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada a vocês. Deixo espaço para considerações, se quiserem fazer. Então, eu acho que assim, a gente estuda muito aqui na academia, né? Fica muito aqui na universidade e assim, como a gente está chegando as pessoas lá fora, eu acho que a sugestão que a gente deixa é essa, né? De tentar fazer essa escolha de um modo mais acertado, de um modo mais consciente, pensar direitinho por que eu estou escolhendo, né? Estou escolhendo porque eu quero, conheço de fato que eu estou escolhendo, ou estou escolhendo porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque eu acho que eu vou ser bem-sucedido financeiramente, enfim, por que eu estou escolhendo? Eu acho que é muito importante isso na vida da pessoa, né? Porque é uma escolha, como eu disse, para o resto da vida, né? Eu acho que seria por aí. São todos tão jovens, têm uma vida inteira pela frente, não precisa se amarrar tanto a uma profissão, ou então nem uma profissão, um curso que não lhe faz feliz, que não lhe agrada, que não lhe dá prazer, que ele não consegue projetar um futuro naquele curso. Então, por que não parar agora, pensar, fazer novas escolhas? Agora que eles estão talvez mais maduros, depois você passa 2 anos na universidade, você amadurece bastante, né, em relação ao ensino médio. Então, por que não parar, pensar, repensar e escolher novos caminhos, né? A gente tem tempo, nós somos tão jovens, então não precisa correr tanto, né? Não precisa correr tanto, é só isso. Permita-se repensar novos caminhos, novas trajetórias. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Univasf Debate. Se você quiser sugerir algum tema para ser discutido aqui em nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um abraço e até o próximo programa.